Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E pessoal, esse talvez seja um dos episódios mais importantes do Atlas Podcast. Nós temos o grande prazer e a grande honra de trazer essa figura aqui, até aqui. Preste atenção nesse episódio, fique até o final, deixe nos comentários a sua opinião e, se puder, por gentileza, compartilhe com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que você vai gostar e será extremamente importante. Então, Ricardo, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Bom, é um imenso prazer e, mais do que um prazer, uma honra para nós recebermos aqui o embaixador Tronenko da Ucrânia, a quem damos as nossas boas-vindas. Embaixador, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André. Para mim, um grande honra e prazer estar com os senhores aqui no vosso podcast. Muito obrigado. Embaixador, infelizmente, no Brasil, existe muita desinformação sendo espalhada a respeito da invasão russa da Ucrânia. Há ainda quem considere, infelizmente, que se trata de uma reação legítima ante uma injusta provocação. E menciona-se essa injusta provocação como sendo eventual adesão da Ucrânia à OTAN. E nós gostaríamos que o senhor se pronunciasse sobre isso para deixar claro para o nosso público, e sem, infelizmente, esse relativismo com que muitas vezes a imprensa trata esse tema, deixar claro para o nosso público do que nós estamos falando, né? Por que essa invasão é ilegítima, por que ela fere noções básicas de direito internacional e não pode ser tolerada por povos livres, por povos democráticos. Obrigado por essa pergunta, porque vivemos nos tempos do relativismo agressivo. E alguém dos antigos militares ou políticos falou que primeiro quem morre durante qualquer guerra é verdade. Existe propaganda de um lado, claro que existe contra-propaganda da vítima, mas vamos lembrar que essa guerra não começou em 24 de fevereiro desse ano. Ela começou em fevereiro de 2014. Quando, aproveitando a fuga do ex-presidente da Ucrânia, Yanukovych, à Rússia, e fragilidade institucional do país, que até que na nossa Constituição não foi previsto esse caso de abandono pela alta autoridade do seu cargo estatal, o líder russo ocupou ilegalmente a parte 5% do nosso território, a República Autônoma da Crimeia e cidade de Sebastopol. Ocupou, aproveitando a base naval da frota do Mar Negro, da Rússia, que a Ucrânia, com esse ex-presidente pró-russo, concordou alguns anos antes, exatamente no abril de 2010, prorrogar o prazo dessa base naval até 2042. Nada ameaçava a permanência da base naval russa na cidade de Sebastopol. E isso foi aproveitado, aumentando, violando todos os documentos internacionais, desde a Carta das Nações Unidas, o ato final da reunião da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, de 1975, em Helsinki, violando o Memorando de Budapeste, de dezembro de 1994, segundo o qual a Federação Russa foi um dos países que se obrigou, em troca da entrega do arsenal nuclear ucraniano, que foi terceiro no mundo pela quantidade das ogivas nucleares, garantir a independência, soberania, integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. E desde 2010, desde o ex-presidente Yanukovych ganhar as eleições, praticamente parou toda a cooperação com a OTAN. A Ucrânia, quando foi agredida em fevereiro,
de 2014 foi neutra, não cooperava com a OTAN e não dava, se vamos ver a história dos ucranianos ou perguntar à comunidade ucraniana no Brasil, não precisa ir tão longe, a 12 mil quilômetros. Estão aqui a comunidade ucraniana, várias levas da imigração, desde 1891 como mínimo, muito antes. Perguntam a eles, por que eles estão aqui? Por que os pais, avós deles chegaram, de que eles fugiram? Nós vamos ver que essa história de mais de 3 séculos, desde 1721, quando o Império Russo se formou, mas tem muitas falácias, tem muitas mentiras espalhadas, inclusive em português, em meios de comunicação russo. Desmilitarização. Vamos desmilitarizar a Ucrânia, que é ameaça para nós. Como? Sim. Vamos desnazificar. Desnazificar o quem? O povo ucraniano, que foi um dos povos da União Soviética, que deu 8 milhões das vidas dos ucranianos, inclusive um dos meus avós lutou contra o nazismo alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e ucranianos lutaram não só no Exército Vermelho, lutaram no Exército Nacional Ucraniano, que lutava contra nazismo e contra stalinismo, e nos outros várias forças armadas europeias, e não só. Desnazificar nós, que demos para Israel o nome da primeira-ministra presidente Golda Meir, que nasceu em Kiev, que temos presidente jovem da família judeia, que temos ministro da defesa que também é judeu, desnazificar a nós, e outras assim chamadas justificativas, mas como podemos falar da veracidade dessas justificativas do país que considera Instagram e Facebook como meios extremistas, como recursos extremistas da mídia? E não me surpreende as últimas estatísticas que 35% da população russa acredita que o Sol está girando ao redor da Terra. Ou não me surpreendem de jeito nenhum as declarações oficiais do ministro das Relações Exteriores deles, que fala que a Rússia nunca agrediu. Agrediu, sim, em fevereiro de 2014, rompendo drasticamente todo o direito internacional público. E continua cometendo, especialmente nos territórios ocupados, como vimos isso na região de Kiev, região de Chernihiv, como vimos na cidade mártir, como o Papa Francisco falou, dizimada de Mariupol. 95% da estrutura está aniquilada. População que ficou de uma cidade que tinha 400 mil pessoas. Mais vibrante comunidade judaica, grega, mais de 100 mil gregos pontíacos, antigos, que estavam desde o século XIX nas nossas terras. Porque a Ucrânia, como o Brasil, um país multinacional e multireligioso. O prefeito do Mariupol falou que mais de 20 mil pessoas foram mortas só numa cidade. E isso acontece durante os últimos 9 anos. A gente não sabe. Eles levaram crematórios móveis para nosso território. Para quê? Para eliminar qualquer vestígio de crimes, de guerra, crimes como contra a humanidade, do genocídio que eles estão fazendo nos territórios ocupados. Por isso nós temos que usar muito o nosso pensamento crítico e verificar as fontes, mesmo em português, quando fontes da Wikipédia, quando estamos abrindo a internet. A verdade é muito clara. Tem país agressor que antes da Ucrânia agrediu Moldávia em 1992, realizou 2 guerras contra a República da Ichquéria, Chechênia,
agrediu durante a Guerra de 5 Dias Geórgia no 2008, Ucrânia, e depois, como a reação da comunidade internacional foi fraca, aconteceu a Síria, Líbia, refúgio dos venezuelanos, até Paraná, até estado do Paraná, 5 milhões para Colômbia e para Brasil. Por isso não tem a dor alheia, não tem a dor lantana. Se é difícil criar empatia com pessoas que a gente não conhece tão longe. Mas, por favor, não deixam essas fontes guiar os senhores às falácias. Não. A verdade fica no meio. Vamos escutar a verdade dos russos. Assim como alguns meios mostram porta-voz do Ministério da Defesa russo. Sempre que falam da Ucrânia, mostram esse senhor em uniforme. Para quê? Pela objetividade? Isso não é objetividade. Ou encontram especialistas, entre aspas, nos assuntos ucranianos que nunca visitaram a Ucrânia, Sim. não falam ucraniano, e só abriram alguma coisa na Wikipédia, leram uma notícia e já viraram especialistas. Sim. Inclusive, embaixador, como um dos nossos objetivos aqui é vencer essa apatia e mostrar para a comunidade o que de fato acontece, eu gostaria de pedir a gentileza, o senhor poderia relatar como foi esse processo que ocorreu esse ano, porque o senhor ainda se encontrava na Ucrânia quando iniciaram as agressões, né? Como que foi a vinda do senhor para o Brasil? Sim, minha família, minha esposa e a filha, depois de terminar a nossa missão como embaixadores da Ucrânia no Brasil, foi um pouco diferente, porque, como regra, os embaixadores ficam durante o tempo de presidência do país que envia a eles. Nós passamos quase 10 anos. Passamos 3 presidentes da Ucrânia e 3 presidentes do Brasil durante o nosso termo. Nós retornamos em dezembro a Kiev e sentimos já na nossa pele, antes de Ano Novo, que a tensão provocada pela concentração das tropas, mais de 100 mil tropas nas nossas fronteiras, tanto do lado russo como do lado bielorrusso, que depois dos exercícios militares o país ficou praticamente ocupado pela Rússia, e do lado sul da região da Crimeia, ilegalmente ocupada. Nós sentimos essa tensão porque o prefeito da capital já avisou a população que devem preparar as malas de emergência, deixando as coisas, os documentos e as coisas mais necessárias. Era muita especulação na véspera da noite do Ano Novo, porque haviam alguns políticos russos instigando na propaganda deles atacar os ucranianos na noite do Ano Novo para pegar a eles despreparados. Mas nós, como já mencionei, durante mais de 3 séculos estamos ao lado do Império, conhecemos a eles como ninguém. A propósito, o Brasil deveria aproveitar isso. Há poucos especialistas, como eu falei, nas questões da Europa Central, Europa do Leste, embora que os vossos embaixadores, que eu conheço tanto em Kiev como na Varsóvia, são exímios diplomatas e profissionais. Eu vi como eles trataram os assuntos de refugiados. E nós retornamos, estávamos com dúvida se a nossa filha vai fazer exames do 3º ano na Ucrânia, mas depois, pela razão que ela deveria regredir 1 ou 2 anos, nós decidimos que a filha e minha esposa, que é curitibana, retornaram no final de janeiro ao Brasil. Eu fiquei lá. Como acumulei durante esse período de mais de 9 anos muitas férias, mais de 1 ano de férias, fiquei trabalhando com jornalistas brasileiros
E essa fase quente de 24 de fevereiro nos pegou em Mariupol. E eu tentei, apesar de haviam passagens do trem na noite do dia 24, nós fugimos. Graças ao senhor Alexandre, um motorista que tem família em Mariupol, e ele nos levou a Zaporizhia, de Zaporizhia a Kiev. Liguei para o embaixador Norton Rapesta, embaixador do Brasil na Ucrânia, conversando com ele, pedindo apoio e conselho o que fazer. E nos reunimos na residência dele. Lá encontrei mais 2 jornalistas. Além de Record, foi CNN Brasil e Estadão. E, de novo, graças ao apoio vosso embaixador, tentamos a sorte ir para a Ferroviária Central de Kiev, e o trem das refugiadas, porque a maioria no trem foram mulheres e crianças, foram só 2 estudantes da Algéria, meninos, jovens, e nós 5. Nós fomos na noite do dia 25 de fevereiro de Kiev a Varsóvia. E eu acho que fiz a minha parte. Sim. Porque sem minha ajuda seria difícil para eles retornar, embora que um deles depois, com o tempo, retornou, e nós acompanhamos com eles como a Polônia estava ajudando as refugiadas da Ucrânia. Apesar de toda a temática de relações complexas entre qualquer vizinho, assunto mais complexo nas relações internacionais é relações bilaterais entre os vizinhos, sabemos disso. Eu retornei depois à Ucrânia, eu peguei o Covid lá, não consegui retornar ao Brasil, embora que minha esposa insistiu. Depois de passar o tempo no isolamento, eu retornei à Ucrânia e passei até abril o tempo do cerco da capital de Kiev, quando as Forças Armadas chegaram a 20 quilômetros do centro da cidade. Bombardeios de todas as regiões, alarmes aéreos, todos pormenores da Pax russa que eles estão levando para os ucranianos. E depois se surpreendendo porque os ucranianos não encontram a eles com resistência, com resiliência e não com as flores. É curioso, embaixador, que além da mentira da desnazificação, que é absolutamente ridícula, como o senhor demonstrou para nós, há uma outra mentira que também é espalhada pelo líder russo, que continua insistindo que, na verdade, a Ucrânia e a Rússia sempre foram a mesma coisa. E muitos brasileiros têm aceitado essa versão. Então queríamos que, claro, o assunto é complexo e demandaria uma longa exposição, mas queríamos que o senhor expusesse para o nosso público o que demonstra de maneira cabal que a Ucrânia tem uma cultura própria, tem um legado cultural próprio, tem enfim, é absolutamente um país autônomo, livre, e não é um mero apêndice da Rússia como Putin quer fazer crer. É longa história, eu vou tentar abreviar e ser sucinto. Vamos começar com o ano 988, quando o príncipe Vladimir o Grande, do Principado de Kiev, estado medieval, e a princesa Olga, que são agora os 2 santos, Vladimir e Olga, venerados pelas igrejas cristãs, porque levaram o cristianismo às nossas terras. O Principado de Moscou apareceu no século XIII, quando existia já em Kiev estado medieval. Lá, não existia nada. Império Russo apareceu graças ao esforço de abrir a janela para a Europa e construir São Petersburgo do Pedro o Grande desde 1721. Então, todos esses séculos,
Nós estamos celebrando mais de 1 milênio do cristianismo nas nossas terras ucranianas em Kiev. O príncipe Vladimir o Grande batizou os ucranianos que eram pagãos e outros tribos eslavos no rio Dnipro. E claro que existia o principado depois de, no século XIII, os tártaro-mongóis agrediram, chegaram às nossas terras. Nós servimos como escudo para a Europa, para não permitir as hordas dos tátaro-mongóis se espalhar e afetar a civilização europeia. Existia o principado em Gálice, do príncipe Danila, depois que a Rus de Kiev se desmoronou. Existia o Rzeczpospolita, o Estado polonês, lituano e ucraniano. Afinal, existia a República dos Cossacos. Cossaco é homem livre no ucraniano. E que em 1711, um dos hetmans, dirigentes militares do Cossacos, já fez o rascunho do, podemos dizer, da Constituição. Se dizia que ele é contra a corrupção, direitos iguais para todos, veneração dos veteranos, dos viúvos, dos órfãos. É o rascunho, é a Constituição do Philip Orlik, que se encontra nos museus de Estocolmo. Por isso, essa falácia do líder russo é para desumanizar, assim como Hitler fazia, para facilitar a tarefa de resolver a questão judaica e das outras minorias étnicas, e não só que não eram da raça ariana. É desumanização do inimigo. Vamos ler a Hannah Arendt sobre isso. Ele ou fala que somos o mesmo povo, ou fala que a Ucrânia é o Estado falido, ou fala que foi o erro do Lenin deixar, que foi o Lenin que criou a Ucrânia. Sim. Como? Sim, mas o senhor tem toda a razão. Para entender o que ele tem na cabeça, e líder russo, nós temos que estar muito atentos aos discursos dele. Assim como ele fez na Conferência de Munique, no começo de 2007. E depois, sob influência, alguns estados europeus e ex-dirigentes dos estados europeus não permitiram a Ucrânia e a Geórgia aceitar ou receber o plano de integração à OTAN no 2008, na Cimeira de Bucareste. E foi erro crasso do OTAN e da Europa não permitir os dois países. Ele vai para onde? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo que ele fez na Chechênia, em Moscou, quando explodiu as casas residenciais no final dos anos 90, para chegar ao poder e para se mostrar como homem forte que luta contra terrorismo islamista, etc, etc. Ele vai fazer o mesmo que ele fez na Geórgia no 2008. E na Crimeia, Ucrânia, e depois seguiu a Síria, Líbia, Venezuela. Se não parar essa política beligerante do país autoritário, que já é caracterizado pela oposição russa como social totalitário, Sim. com internet nacional exclusivamente, fechado. Todos estão na bolha da televisão russa, da propaganda russa, que desumaniza os ucranianos para facilitar aos mercenários deles, porque ele não declara a lei marcial, porque ele tem medo de que a população dele vai cair. A Crimeia aconteceu depois dos protestos de 2011 na Rússia e caída drástica da população dele no 2013 e dificuldades econômicas dentro do país. Em vez de
se concentrar nos problemas imensos, inúmeros da própria Rússia, ele acha os inimigos. Nós vemos esse modus operandi dos regimes totalitários. É mais fácil achar um inimigo, desumanizar a ele e realizar uma guerra vitoriosa e breve. O que não é o caso? Ele não esperou que os ucranianos vão resistir. Porque para nós, de novo, essa guerra começou há 8 anos. E a gente não tem plano B. 45 milhões não podem e não querem fugir da nossa casa. Estamos lutando pelo futuro melhor, europeu, democrático, dos nossos filhos e dos nossos netos. Sim. É isso que eu posso responder à propaganda russa. E, embaixador, nesse sentido, nós vemos um cenário da comunidade internacional que me aparenta também uma apatia, porque nós tivemos a Assembleia Geral da ONU com a sua sessão extraordinária, tivemos a própria manifestação do procurador do TPI, uma manifestação já do CIJ dizendo que aquilo de fato era uma agressão e que deveria preventivamente ser cessado, mas nós parecemos não ter mecanismos eficientes para que possamos parar essas expansões de países totalitários e com essas ideologias, seja liderança russa, nós temos o caso agora de Taiwan com a China também, em que as coisas parecem se agravar cada vez mais. Qual eventualmente seria uma solução ou um mecanismo que pudesse ser adotado? Porque parece que cada vez mais esses países ganham espaço e a comunidade internacional acaba se acuando diante disso. Qual seria a opinião do senhor nesse sentido? Esses regimes autoritários, para não falar mais, ficam mais agressivos quando a economia, por causa do Covid ou por outras razões, não anda bem. E quando eles, junto à sua própria população, por causa das restrições das liberdades, da democracia, eles perdem legitimidade dentro dos seus países e nos fóruns internacionais. Ninguém acredita neles, porque todos escutam, mas dão mais atenção aos fatos e àquilo que esses regimes estão fazendo. Daí, eles, como eu já disse, ficam mais beligerantes. Daí eles precisam de um inimigo externo para legitimizar a sua permanência no poder, no caso russo, de mais de 22 anos ou 23 anos. Sim. Ele quer ganhar as eleições de 2024, já mudou a Constituição há 2 anos, no 2020. Alteração constitucional durante a pandemia. Durante a pandemia, para permanecer até 2036. É isso o modus operandi dos regimes autoritários. E tem a propaganda em várias línguas, muito agressiva, graças aos novos gadgets. E tem também a corrupção estratégica. Sim. Que permita que outros países ficam dependentes, especialmente do gás, especialmente de fertilizantes, especialmente de outros gêneros, da grande troca comercial com esses países. Sim. E daí são lições para todos, não só para a Ucrânia. Quando falo essas coisas, eu falo do meu país, antes de mais nada, para vocês me entenderem bem. Claro. Não quero dar nenhum sermão para ninguém. Graças a Deus estamos vivendo nos países democráticos, perfeitos não, mas estamos ao rumo de aperfeiçoar as nossas democracias. O que é não o caso desses regimes agressivos. Que parece, só desculpa até interrompê-lo, me parece quase que uma ingenuidade quando você tem o caso da posição alemã, em que mais de 40% do seu gás era dependente de um regime totalitário. Da União Europeia. E da União Europeia, e talvez é o caso alemão, o que não permite introduzir os embargos. Com o caso do petróleo é mais fácil, mas no caso de gás, alguns países como Hungria, Eslováquia, República Tcheca, a própria Alemanha, eles vão precisar mais tempo, talvez até 2 anos, para se desvincular
Graças a Deus, já tem decisões desses governos e, ao passar esse tempo, eles vão se desvincular. Mas não me digam que eles não foram avisados durante os últimos 20 anos. Com que essa certeza, dependência é demasiada, não é recente. assimétrica. É assimétrica, e lembrando o Joseph Nye, com teorias dos conflitos, da conflitologia, as relações assimétricas e dependências profundas criam conflitos que os regimes autoritários aproveitam. Por isso há várias lições. E há lição para a comunidade internacional, porque voltando à sua questão, a ONU funciona, sim. A Agência dos Refugiados, o Escritório para Direitos Humanos, o Procurador Khan de Tribunal Penal Internacional, que ofereceu toda a ajuda, e alguns países europeus, bilateralmente e através do Tribunal Penal Internacional, enviaram os peritos criminalistas para ajudar a Procuradoria-Geral da Ucrânia a investigar mais de 28 mil casos dos crimes de guerra contra a humanidade, e como parlamentos de pelo menos 5 países, Estônia, Lituânia, Látvia, Irlanda e Canadá, falaram que acontece genocídio contra o povo ucraniano. Esses organismos funcionam, mas a situação, tanto 2014, com impossibilidade, 7 vezes o Conselho da Segurança tentou se reunir no fevereiro, março de 2014, para resolver questão, segundo o Estatuto, a Carta das Nações Unidas, da ocupação ilegal da Crimeia. Não conseguiu. Passou a questão, segundo o Estatuto, para a Assembleia Geral. Neste ano, se repetiu o mesmo bloqueio. Um dos membros permanentes do Conselho da Segurança, usufruindo o direito do voto, bloqueia as questões importantes da paz e da segurança internacional, e leva a impactos imensos nas economias do mundo, na segurança alimentar do mundo, na segurança energética da Europa, chantageando o que nós não vimos desde a crise dos mísseis nos Caribes, desde 1962, chantageando, ocupando desde os primeiros dias a planta nuclear de Chernobyl, e até agora ocupando e colocando armamento, colocando soldados, disparando desse armamento contra as forças armadas ucranianas da planta nuclear de Zaporizhzhia. Me digam, o que isso, se não é terrorismo do Estado? É uma barbárie, né? É uma barbárie que é algo inconcebível no século XXI, quando tem soft power financeira, econômica, política, cultural. E vai demorar a sarar essas feridas imensas. Vai demorar a esquecer esse sangue que o líder russo conseguiu, aquilo que os líderes soviéticos fizeram durante os anos 20, durante a Guerra Civil, ocupando a Ucrânia, usando a fome como arma contra os ucranianos. Mas isso foi mais de 100 anos atrás. Mas ele conseguiu, no século XXI, colocar o sangue entre os dois povos vizinhos. Embaixador, quando a Crimeia foi ocupada, nós não tivemos, ou ao menos não foi divulgado aqui no Brasil, não tivemos notícia de nenhuma reação mais enérgica da comunidade internacional. Podemos quase dizer que assistiu-se passivamente à ocupação da Crimeia.
Em fevereiro, quando houve realmente um ato de agressão, um ato de invasão, foram divulgadas uma série de sanções econômicas, sanções aos plutocratas russos, aos principais bilionários que se beneficiam da corrupção, aos líderes russos. E uma das medidas que me chamaram a atenção naquela ocasião foi o congelamento de ativos, o isolamento da Rússia de uma série de negociações multilaterais, e aquilo me dava a impressão de que, em determinado momento, a Rússia ficaria realmente estrangulada, ficaria isolada. E nós não vemos isso acontecendo. Por quê? Essas sanções, na sua opinião, desde o início eram ineficazes, eram inefetivas? Ou de que forma, se elas têm alguma efetividade, como que a Rússia ainda não quebrou, ainda não se arruinou economicamente, tendo sido embargada de uma forma tão poderosa, se é que foi poderosa? Vamos ser pragmáticos. Não existem sanções que podem quebrar uma economia ou acabar com a economia. Nós vemos os casos de Cuba, vemos casos da Coreia do Norte, da Venezuela, outros. E também nem todas as sanções foram introduzidas. Só entrou em poder, além dos outros, embargo contra a exportação de carvão. O embargo contra petróleo ainda não entrou, vai entrar até final desse ano. O embargo de gás, para gás russo, exportações de gás russo, vão entrar mais tarde. Mas sanções funcionam? Claro que sim. Se não funcionassem, a liderança russa não pediu tanto a tirar essas sanções. Eles estão isolados, embora que a propaganda continue a funcionar. Os preços dos commodities, do petróleo e o gás são altos. Eles continuam ganhando $1 bilhão por dia, quando gastam metade dessa soma por um dia da guerra contra a Ucrânia. E isso é o paradoxo quando falo da corrupção estratégica. Praticamente é aqueles que continuam os negócios com a Federação Russa, eles estão financiando as forças armadas russas. Sim. Que assassinam o meu povo e fazem todas aquelas barbáries nos territórios ocupados. Mas nós, desde novembro do ano passado, o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba pediu ao mundo 3 coisas: solidariedade política, assim como foi durante a Segunda Guerra Mundial entre os aliados. Isolar politicamente o regime do país agressor, introduzir as sanções, e foram introduzidas, e agora, quando o Conselho Europeu tem que, no final desse mês, dentro de 2 semanas, discutir o fechamento completo de possibilidade de os russos viajarem para a Europa, agora que eles estão se sentindo na pele, porque é muito cômodo Sim. roubar dentro do país para viver, estudar ou manter as famílias fora, ou desfrutar a vida fora. Foi isso que acontecia nos últimos 30 anos. E agora que eles estão sentindo na sua própria pele a ameaça. E eu falei da solidariedade política, solidariedade econômica com a Ucrânia, porque vamos combinar, a Ucrânia está resistindo só graças ao apoio imenso do mundo democrático, da União Europeia, dos países mais desenvolvidos dos grupos do G7 e, finalmente, graças ao apoio técnico-militar. E o mundo está mostrando a sua força. A nossa preocupação, a preocupação do presidente Zelensky, de que o mundo não fica cansado, entre aspas, dessa guerra, porque é humano. Quando o conflito continua, nós temos tendência de errar é humano mesmo. E temos a tendência de esquecer, porque, de novo, não temos empatia,
não temos a família, o que não é caso da comunidade ucraniana do Brasil. Eles estão no Skype, estão no WhatsApp com suas famílias e eles estão sentindo na pele aquilo que acontece com o nosso povo, assim como comunidades polonesas também e outras que têm parentes lá na Ucrânia. Por isso, esses 3 fatores, político, econômico e militar, vão decidir e vão ajudar a Ucrânia a chegar às negociações, porque qualquer guerra termina à mesa das negociações. Só que, por enquanto, a Rússia só fala com linguagem dos ultimátums, assim como eles, como herdeiros da União Soviética comunista, se acostumaram a fazer. Exigir aquilo que não é deles. E falar isso tanto tempo e fazer isso com tanta insistência que alguém, desculpem, dos idiotas úteis, dos políticos corruptos ou liberais demais, vão aceitar e dar para eles aquilo que não é deles. É o programa e modus operandi do ex-chanceler soviético Andrei Gromyko. O filho dele, nas memórias, escreveu isso. E os russos estão repetindo esses modus operandi, ocupando agora já 20% do nosso território. Eles exigem nossa rendição, capitulação completa e aceitação para ter o tempo para aumentar as suas forças. E legitimar a ocupação, né? Porque, e legitimar de novo aquilo que nós conversamos antes de começar esse podcast. Eles exigem, eles maltratam nos territórios ocupados a população que não conseguiu fugir, e sempre são mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas. Eles destroem completamente. Por que eu falo do terrorismo de Estado? Porque só terroristas, quando não conseguem impactos militares ou vitórias militares, eles maltratam a população civil. Eles deixam sem água, sem luz, sem alimentos, e depois estão propondo ou corredores humanitários para a Rússia e levem essa população ucraniana para a Sibéria, para o oeste lontano, para resolver os seus problemas demográficos. Eles levaram milhões de crianças ucranianas sem nenhum acompanhamento paterno. Isso é crime de guerra. Sim. E estão propondo para a população que ficou comida em troca dos dados pessoais. Para quê? Para organizar futuros referendos, preparar eles melhor que o referendo na Crimeia, que foi, a propósito, deslegitimizado completamente pela resolução da Assembleia Geral. Qual é a lição para todos nós? E especialmente para estruturas de segurança pós-Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, como o próprio secretário-geral da ONU falou, eles não funcionam. Eles, depois de visitar a Bucha, a cidade na região de Kiev, ele falou: eu não imagino a minha família e os meus netos nessa situação. Eu estou me sentindo frustrado e com muita desilusão que o Conselho da Segurança não conseguiu parar essa guerra. Temos que pensar como reestruturizar o sistema de segurança e o sistema da ONU. Talvez daí entra o Brasil, porque o Brasil luta para alargar o Conselho da Segurança. Talvez vai ser ponderado com muita cautela colocar a questão do poder de veto dos 5 membros permanentes, poderes nucleares. Embaixadora, há um outro ponto, embora não esteja ligado a essa invasão ilegítima, a esse ato terrorista praticado pela Rússia, que o senhor definiu muito bem, o conjunto das ações pode ser perfeitamente classificado como terrorismo de Estado. Há um outro ponto bastante sensível para a comunidade ucraniana e que, infelizmente, no Brasil, ou é desconhecido, ou, pior ainda, é negado, que é o assassinato, o genocídio dos ucranianos pela fome,
que nós aqui falamos Holodomor, eu não sei se a pronúncia é Holodomor. Correto, Ricardo. Holodomor. Existe aqui em Curitiba, felizmente, para todos nós curitibanos, existe, para quem quiser ver no Memorial Ucraniano, várias informações importantes sobre isso. Mas quando houve essa invasão da Rússia, infelizmente houve vozes no Brasil que disseram, olha, mas primeiro, isso é uma resposta a uma justa provocação, e segundo, isso está no mesmo contexto daquela mentira sobre o Holodomor, isso não aconteceu. E sabemos que há uma série de desinformações sobre isso já na origem do tema, porque Gareth Jones, que foi o jornalista galês que divulgou esse fato, ou tentou divulgar, ele foi desacreditado, né, principalmente por um jornalista que era mantido a soldo de Stalin. New York Times, Pulitzer, e ganhou Pulitzer. Ganhou Pulitzer, que até hoje não foi cassado, não foi retirado, para imensa vergonha de todos os jornalistas agraciados com Pulitzer. Ter um sujeito como Walter Duranty como um colega vencedor de Pulitzer, né, um sujeito a soldo de Stalin. Então queríamos que o senhor trouxesse também informações sobre isso, para esclarecer também sobre essa desinformação e inverdades de que não teria sido bem assim, a fome decorria de um contexto geral, quando nós sabemos que não. Quando nós sabemos que foi organizada para o genocídio do povo ucraniano. Sim. Eu gostaria de aconselhar o filme A Sombra de Stalin, que existe no espaço brasileiro, que em original chama-se Mr. Jones. Mr. Jones. Sobre esses dois jornalistas. Um que lutava pela verdade e o outro que não foi escutado nem no Reino Unido, nem na União Soviética. E outro que estava ajudando o regime stalinista, e o que, a propósito, levou ao reconhecimento da União Soviética pelos Estados Unidos em 1935, depois da depressão de 1929. Muitos no mundo ocidental estavam abismados com sucessos da industrialização, só não sabiam que é forçada e não queriam ouvir, sucessos da industrialização e coletivização da agricultura ucraniana. Isso não foi a primeira fome de 1932-33, já, como eu disse, durante o comunismo militar soviético, ainda durante a vida do Lenin e Trotsky, haviam também, a União Soviética usou fome como arma, mas foi um dos crimes do comunismo sobre a qual nós não encontraremos praticamente nada nos programas educativos. Se fala muito dos crimes de nacionalsocialismo alemão, nazismo, mas praticamente nada sobre crimes de comunismo. Por isso, a divulgação da verdade, a inclusão desses temas nos programas educativos, tanto das escolas e colégios como nas universidades, é muito necessária, porque essas mentiras continuam a ser usadas falando do clima. É como o negacionismo do Holocausto. Sim. É o mesmo nível de ignorância de um lado e do outro lado malícia de continuar a expandir essas inverdades. Eu aconselharia muito vivamente, além do filme, também o livro da Anne Applebaum, A Fome Vermelha, a guerra do Stalin contra a Ucrânia. E engraçado que a Federação Russa, como herdeira da União Soviética, a propósito, falando das Nações Unidas, essa questão do herdeiro, que a Rússia ficou herdeira da União Soviética, nunca foi votada, como no caso dos outros países. É um caso jurídico muito interessante para
criar a vontade política entre os membros permanentes do Conselho de Segurança e outros membros da ONU a aplicar a Carta das Nações Unidas, no caso quando um dos membros das Nações Unidas viola a Carta e todas as suas obrigações. Não existe nenhuma, nem consensos, nem nenhuma decisão jurídica que a Rússia é herdeira da União Soviética. Mas pelo modus operandi, eles estão usando a fome, eles estão usando fluxos de refugiados, eles estão usando chantagem energética, eles estão chantageando o mundo todo com segurança alimentar impactada pela essa agressão. Nós vemos que nada mudou. E por que o senhor acha que, depois de um momento de proibir que o trigo da Ucrânia fosse embarcado, foi uma peça de propaganda a permissão de que navios saíssem da Ucrânia levando trigo, ou isso é resultado de sanções? Porque dentro de toda a série de maldades e vileza e má-fé, me surpreendeu que eles não tivessem deixado todo o trigo apodrecendo. Porque eles estão botando fogo nos nossos campos, já aniquilando a colheita deste ano. Estão permitindo exportações sob a pressão da ONU, porque mais ou menos eles cuidam da sua imagem. Alguns líderes também querem aparecer como intermediadores. E, por último, para fazer a Ucrânia sentar à mesa das negociações, mas não condições russas. Que são ultimatos. Não ultimatos e aceitar a rendição completa e incondicional, deixando 20% do território ocupados, dando tempo para eles, porque no campo de batalha as coisas não estão indo bem. A Ucrânia continua a receber o armamento moderno. É uma guerra do nosso lado 3.6, 4.0 contra a guerra 2.0 da Segunda Guerra Mundial. Sim. Os recursos humanos desproporcionais que eles estão colocando. E para eles, como era no Afeganistão, como era durante a guerra na Chechênia, a vida humana não custa nada. Nós estamos nos defendendo porque cada militar e cada civil é precioso para nós. E a vida humana é o valor supremo para os ucranianos. Sim. Para eles, são aqueles que fecham um contrato, não são filhos das famílias e da elite de Moscou ou São Petersburgo, são de regiões lontanas periféricas, e esse contrato com forças armadas, porque, de novo, eles temem de anunciar a lei marcial. Por isso vai acabar com a popularidade deles. Sim. Vai mostrar que eles não conseguem essa guerra vitoriosa e rápida. Eles, para muitos jovens das periferias da Rússia, isso serve como para jovens palestinianos nos territórios. Quando o Hezbollah recruta, é elevador social. Mesmo depois de morrer, a família vai receber algum dinheiro. E a situação lá naquelas regiões periféricas é tão ruim, mais de 23 milhões dos russos vivem sem saneamento básico, que qualquer contrato é bom para eles. E praticamente eles estão lutando como mercenários do lado deles. Nós vimos que foram recrutados soldados da Chechênia, né, que foi da Chechênia, ocupada... Daguestão, Buryatia, outras regiões das minorias étnicas russas, mas não das elites. Sim. Das cidades que continuam na bolha. Só se preocuparam quando a Europa começou a discutir parar, entregar os vistos e barrar a entrada deles no espaço civilizado europeu. Só agora que eles estão preocupados. E existe um outro ponto, embaixador, que eu gostaria de explorar, que teve uma propaganda a respeito da ascensão do presidente Zelensky
no qual ele não seria um grande líder, mas apenas um comediante, etc. E eu gostaria de explorar esse tópico com o senhor, como foi essa ascensão, essa resistência heróica que ele teve à frente da Ucrânia, para que a gente pudesse acabar aí com essa propaganda. Poucos sabem que ele é graduado em Direito. Ele criou o seu partido 2 anos, no 2017, muito antes das eleições, e 2 anos antes de ele ganhar. O partido Servo do Povo, assim como o nome do serial famoso dele. Ele é judeu, ele tem, o casal é muito simpático e carismático, porque foi a Olena Zelenska que escreveu roteiros para stand-ups e para comédias deles, e os senhores que também talvez são do ramo sabem que a comédia é o gênero não é tão fácil para manter toda a atenção e para fazer. Mas ele se mostrou como estadista. Sim. Eu posso comparar, e para muitos europeus, especialmente para britânicos, eles estão lembrando do Winston Churchill, especialmente no maio de 1940, e depois, com discursos dele, quando a Grã-Bretanha, Reino Unido, ficou praticamente tete a tete, cara a cara, com Hitler, que ocupou praticamente toda a Europa. Por isso, o líder russo vai parar lá onde nós podemos parar ele. A gente tem que entender isso. Senão, isso vai espalhar. Se a Ucrânia não resistir, isso vai longe, infelizmente. Mas o líder ucraniano se mostrou como estadista. Ele está inspirando o povo, assim como outros dirigentes militares e a sociedade civil. O que preocupa muito o líder russo é o sucesso da Ucrânia. Ele tem medo do sucesso, porque daí a própria população russa vai indagar. O que ele fez durante esses 23 anos para a Rússia, para resolver as questões internas inúmeras da população russa? Por que ucranianos como brasileiros podem viajar livremente e permanecer até 3 meses, 90 dias na Europa, curtindo as férias, estudando, trabalhando? E por que os russos não podem fazer isso? Porque eles até agora precisam dos vistos para viajar e viajam cada vez menos. Essas questões vão surgir e já estão surgindo. E ele tem medo do sucesso da Ucrânia. Para a Ucrânia ficar europeia, democrática, livre, soberana, menos corrupta, mais justa, sem discriminação a todos que formam a nossa nação. E para a Ucrânia, não só para Zelensky, mas para a Ucrânia, a população vira nação. Infelizmente, nós sabemos, só passando pelas essas enormes perdas humanas, econômicas, humanitárias. Isso fortifica a nação. E o cumprimento das Forças Armadas ucranianas, assim como das Forças Armadas brasileiras, Brasil acima de tudo, Ucrânia acima de tudo. Teve uma passagem logo no início da invasão que chamou a atenção de todo mundo ocidental e foi altamente inspiradora, porque Biden havia oferecido para Zelensky um avião para que ele fosse fora da Ucrânia. Ele disse: não quero uma carona, eu quero armas, né, deixando claro que haveria uma atitude de resistência que até agora tem existido, e de uma forma heróica, né, porque existe realmente uma desproporção de recursos incrível. E ainda bem que foram divulgadas aqui no Brasil as imagens dos homens ucranianos tentando parar tanques com o próprio corpo, lutando com o que tinham para impedir a invasão. Então, eu perguntaria, porque fica muito claro para nós quem é o invasor, fica muito claro quem não tem razão, e existe um fator que, ao menos para nós, foi uma surpresa, que foram as enormes perdas do exército russo ao longo de toda essa campanha.
A The Economist e também a Spectator têm qualificado a atuação do exército russo como pífia, Desastrosa. Desastrosa. E então perguntaria para o senhor, até quando vai? Claro, não somos profetas, não temos bola de cristal, mas até quando essa situação pode perdurar? O que nós podemos ver no horizonte até nós chegarmos a um ponto em que realmente os russos digam, agora precisamos negociar? Seria a sanção sobre o carvão e petróleo? Porque também temos a notícia de que a Ucrânia está retomando território que havia sido perdido, né, dando uma amostra de que toda essa estratégia de invasão não tem funcionado, e ainda bem que não, à custa de muito sangue, de um sacrifício e de muito heroísmo. Mas assim, o que nós podemos ver no horizonte? Até quando isso pode se alastrar? Tudo vai ser definido no campo de batalha. Se esses três fatores essas três vertentes que eu mencionei, política, econômica e apoio militar, funcionarem, e o próprio Ocidente não temer a vitória ucraniana, para nós a vitória é o restabelecimento do nosso território dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas, inclusive território da República Autônoma da Crimeia e do Donbass. Ou, como o presidente Zelensky falou um pouco antes de todos esses crimes contra a humanidade, crimes de guerra, pelo menos voltar a estado de 24 de fevereiro desse ano, quando 7% do nosso território foi ocupado. Uhum. E, claro, da situação de campo de batalha vai ser a vontade da parte russa de negociar, achar o compromisso e não impor os seus condições. A Ucrânia vai resistir, aquilo que o senhor falou. As mulheres, 38 mil mulheres estão nas Forças Armadas. Guerrilha. Vão resistir com ajuda ou sem ajuda do Ocidente. Mas, sim, graças a Deus, temos essa ajuda política, econômica e militar. E no horizonte é isso, a mesa das negociações. Só que de diálogo e não impor posição de jeito gramica aquilo que não é pertinente, aquilo que é descabido, que não tem nexo. E é isso que vai acontecer. Mas, infelizmente, cada dia, nós temos falado já meia hora com os senhores, cada minuto, cada dia, tem muitas perdas humanas do lado ucraniano. É confidencial essa informação, ela não é divulgada. Eles estão também desproporcionais do lado russo 3 vezes mais, segundo os dados objetivos internacionais. Do nosso lado, diariamente, cada minuto, cada momento, tem perdas humanas, tanto militares como especialmente civis. Porque a corda arrebenta do lado mais frágil, mais fraco, e são mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas com deficiência, que estão sofrendo. E eu gostaria, se os senhores me permitirem, pedir à sociedade brasileira, os políticos brasileiros, tanto do governo como do Congresso Nacional, não deixar que essa guerra seja costumeira, já não se acostumar a essa situação e não ficar indiferentes. E também eu gostaria de aproveitar e agradecer à sociedade civil brasileira, aos senhores que divulgam a verdade, que eu sinto como os senhores estão orientados. Eu fico muito feliz que na sua maioria o povo brasileiro, a sociedade brasileira, vê isso como um conflito lontano, complexo, mas ao mesmo tempo bíblico. É escravidão contra a democracia. É a luz
contra colonialismo soviético e escuridão do imperialismo russo. É Davi contra Golias. Sim. Claro que não podemos simplificar tudo isso, mas estou muito grato à comunidade ucraniana do Brasil, às igrejas ucranianas, às igrejas brasileiras, tanto cristãs como evangélicas, pelo todo o apoio. Eu sinto esse apoio viajando pelo Paraná. Autoridades locais do Pato Branco, de Prudentópolis, de Curitiba, estão prontos a receber mais refugiadas, mais crianças. O governo do Paraná abriu possibilidade para as pesquisadoras ucranianas, através da Fundação Araucária, para os pesquisadores com famílias. Eles podem vir aqui e ficar 2 anos nas universidades estaduais de Paraná. E isso é a rua dos 2 sentidos. Sim. É bom para o Brasil, é bom para a Ucrânia, porque ajuda. Não queria falar da fuga dos cérebros, mas ajuda a aproveitar os cérebros que estão aqui, ou querem vir aqui. Eu sei que a Fundação Araucária quer alargar, junto com o governo do Paraná, esse projeto para os homens da idade que é fora da lei marcial já, maiores de 60 anos, para eles também poderem chegar como pesquisadores, para haver a inovação nas questões tecnológicas especialmente. Muito obrigado à sociedade civil brasileira pelo vosso apoio, pela vossa solidariedade. Porque, como dizia Martin Luther King, depois de tudo isso acabar, nós não vamos lembrar os gritos do adversário. Nós lembraremos o silêncio dos amigos. E graças a Deus o Brasil não fica silencioso. A sociedade brasileira nos apoia e nós sentimos esse apoio e estamos muito gratos por isso. E aproveitando, embaixador, como nós podemos ajudar? O que o senhor recomenda que todos que estão nos assistindo façam para ajudar essas redes de apoio? O que nós podemos fazer? Vocês já estão fazendo, divulgando a verdade, porque não existem várias verdades. A verdade é única e não está no meio. A verdade está lá onde está. E há várias possibilidades de ajudar financeiramente as Forças Armadas ucranianas. E o presidente Zelensky criou a iniciativa Ukraine United. Tem embaixadores dessa iniciativa, o jogador de futebol Andrei Shevchenko, por exemplo, famoso, que jogava no Milan junto com o Kaká. E na época dourada do Milan italiano. Ele é um dos embaixadores dessa iniciativa. Muitos estão ajudando. Eu não menciono as personalidades para não ofender os outros que eu não mencionei. Muitos estão ajudando, tanto da comunidade ucraniana como outras comunidades, recebendo as refugiadas, ajudando os refugiados, criando as condições dignas para os refugiados, criando possibilidades de trabalho para os refugiados ucranianos aqui no Brasil. Pensamento crítico. Não aceitar tudo que está na internet e na mídia que estão nos mãos privados, especialmente, com todo respeito a todos, e tirar lições dessa situação. Lições que nós tiramos, que as nossas Forças Armadas não podem ser subfinanciadas. Nós não podemos confiar nos memorandos do Budapeste e aqueles que prometem garantir a nossa segurança e depois um membro permanente do Conselho da Segurança agride o outro membro fundador das Nações Unidas. Quer ter as outras meios da segurança da nação mais palpáveis. Por isso as Forças Armadas devem ser
bem financiadas, devem ser apoiadas. Para controlar eles, existe Constituição e outros regimes democráticos constitucionais. Não tem problema controlar as Forças Armadas. E ser solidários. Porque isso não é conflito lontano. Isso não é conflito alheio à dor alheia. Não existe isso no nosso mundo globalizado. Sim. O líder russo deu crédito de 3 bilhões de dólares para ex-presidente da Ucrânia, Yanukovych, para forçar a ele, o governo dele, recusar a assinar o acordo da Zona do Livre Comércio com a União Europeia e acordo de associação política com a União Europeia. Os mesmos soma dos dólares ele deu para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E agora esse respingou não só para a Colômbia, mas para o Brasil também. Sim. Temos mais de 13 mil, segundo o RCP, 13 mil venezuelanos aqui no estado do Paraná. Mais de 5 mil venezuelanos aqui, trabalhando aqui em Curitiba. Por isso, a solidariedade e não ficar indiferentes, porque a pior coisa na vida é indiferença. Tudo isso acontece hoje, acontece conosco e toca a todos, especialmente países democráticos, civilizados, e nós temos que lutar e manter as nossas democracias e não deixar ninguém no leque político agredir as democracias, porque as democracias morrem lentamente e há perigos, mesmo dentro das democracias há perigos. Deve existir diálogo entre as forças políticas. A virtude é sempre no meio. Deve existir diálogo, mas eu acredito que todos esses desafios o Brasil sabe, as Forças Armadas são cientes desses desafios. E eu acredito no Brasil. Acredito na Ucrânia, a Ucrânia que vai renascer depois dessa guerra e vai precisar do Brasil, apoio brasileiro na reconstrução do país. A Ucrânia já é candidato ao membro pleno à União Europeia. Nós já desde 2016 temos mercado comum com a União Europeia, além dos nossos vizinhos no Médio Oriente e outros que conhecemos na Europa Central. A Ucrânia sempre pode ser o ponte para o Brasil, para as empresas brasileiras, para a entrada no nosso canto, nos mercados da Europa Central e Europa de Leste. Aquilo que o Brasil precisa para não depender demasiadamente dos parceiros comerciais que não se comportam civilizadamente, que não são previsíveis na sua conduta e muitas vezes beligerantes. São essas das muitas lições que nós ucranianos tiramos para nós e talvez poderiam servir para Brasil e brasileiros. Temos certeza. Certamente. E gostaria de aproveitar também e agradecer, embaixador, por ter tirado um momento do seu dia nessa história tão delicada e poder trazer para nós informações de extrema importância e que estará sempre de portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado. Foi uma alegria ouvi-lo. Tenho certeza que o senhor colaborou de forma decisiva para a divulgação da verdade, né? Que, como o senhor disse, não está no meio. A verdade é uma só e não podemos aceitar essa invasão com relativismo, com concessões, né? É errada, tem que ser combatida. Todo aquele brasileiro consciente tem que ter essa empatia com o povo ucraniano e se perguntar o que nós faríamos se nós fôssemos vítimas de uma violência tão atroz, de algo tão terrível quanto essa invasão. Muitíssimo obrigado, embaixador. Eu que agradeço a vossa atenção e pelas perguntas. Eu acho que o podcast vai ser interessante para muitos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, embaixador. E você que está em casa, não fique em silêncio, não deixe que a indiferença faça parte da sua vida. Divulgue essa mensagem, divulgue esse episódio e deixe também o seu apoio aqui e estamos juntos. Até mais, até uma próxima.